deputado, nesta manhã está tendo a oportunidade de trazer para os senhores uma visão da nossa secretaria. Bom dia a todos. E, em complemento ao que já foi falado aqui nesta manhã, gostaria de trazer um outro enfoque, ao que foi dito. A adoção, desde a Constituição de 88, ela assume um caráter protetivo para a criança. Ela é em caráter extraordinário e de natureza jurídica também. Portanto, a primeira reflexão que temos que fazer é que essa criança, ao ser colocada para a adoção, essa medida é extraordinária, ou seja, já foram tentadas todas as formas de mantê-la em seu vínculo familiar. A adoção, portanto, ela tem que ser vista como um processo que prioriza o bem-estar da criança e do adolescente que está na instituição de acolhimento. O ponto determinante, juridicamente, para a decisão pela adoção é justamente a garantia de que a adoção tratará o adotando, suprirá esse adotando de todas as oportunidades de desenvolvimento físico, psicológico, educacional e social. Portanto, a família adotante ela tem que comprovar que tem condições de suprir essa criança, esse adolescente, dessas questões afeitas ao seu desenvolvimento. E aí, para a gente começar uma reflexão... Não passa. Eu trago para os senhores hoje uma estatística para a gente começar uma reflexão. Pode passar esse. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Aí. Então, essa estatística... eu quero destacar as 3 hipóteses. Existem aí, nessas estatísticas, tem aí todas as hipóteses que levam a criança a estar em situação de acolhimento institucional. Mas, percentualmente, existem 3 hipóteses principais. E eu destaco para os senhores aqui a primeira hipótese, que é a negligência familiar, com 37,6%. Está ali destacado no slide. A segunda hipótese é a hipótese de pais irresponsáveis dependentes químicos ou alcoolistas, com 20,1% dessas crianças estão em instituição de acolhimento por esse motivo. E o terceiro, principal, percentualmente falando, é o abandono pelos próprios pais irresponsáveis, com 19% dessas crianças em acolhimento. Portanto, senhores, a primeira reflexão que nós temos que fazer é que essas crianças, ao estarem em situação de acolhimento institucional, elas já vêm passando por um sofrimento psicológico, físico. Portanto, elas já são, por natureza da situação, fragilizadas. Não existe, dentro do novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do CNJ, foi implantado mês passado, trazendo para esse sistema novo todo o cadastro anterior que já existia, que já tem em torno de 10 anos, ainda não existe números a nível nacional de quantas adoções se encontram frustradas. E eu falo isso porque, quando a gente fala da transitoriedade do processo de adoção, esse caráter transitório, aí existe também a possibilidade de, por algum motivo, essa adoção não se concretizar. Mas eu tenho um dado do Estado de São Paulo que diz que, entre 2014 e 2015, 2.514 adoções foram realizadas naquele Estado, foram concretizadas, sentença com trânsito em julgado. Porém, 8%, ou seja, 198 crianças daquele Estado, foram devolvidas para as instituições de acolhimento institucional.
motivos diversos. E aí, quando a gente fala da utilização do nome afetivo nessa situação transitória, que é o processo de adoção, nós temos que pensar, como foi dito no início, na proteção dessa criança, em sua proteção física, psicológica. E aí, quando existe essa possibilidade de, por algum motivo, essa adoção não se concretizar, nós temos que pensar no prejuízo que essa criança, além do que ela já vem carregando, ela pode sofrer. O prejuízo ainda maior. Então, queria passar só mais um slide, por favor. Passa. Tem o próximo e o próximo slide. Isso mesmo. Eu coloquei uma linha do tempo da adoção para que a gente também reflita sobre isso. Tirando toda a situação que fez com que aquela criança esteja na instituição de... tirando toda a situação que eu já falei, da criança, quando ela chega na instituição de acolhimento, também a família adotante, ao se cadastrar, passar por todo aquele processo, a linha do tempo que a gente fez foi a partir do ingresso no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tá? Então, o caminho é, a partir desse ingresso no Sistema Nacional, a busca da família para essa criança ou adolescente. Existe uma primeira aproximação, né? A Justiça ela faz isso, ela escolhe aquela família e aquela criança de acordo com os perfis, né? Faz o cruzamento de perfis. E aí existe essa primeira aproximação. Logo em seguida, a aproximação, existe a fase de estágio, que a gente chama de estágio de convivência. E aí existe um período também, estabelecido por lei, que é de 90 dias, prorrogável por igual período. Esse período, a criança já passa a ter uma convivência mais próxima com essa família adotante. Estando tudo certo, nessa fase, inicia-se, então, a proposição da ação de adoção propriamente dita. Né? A família adotante ela tem um prazo estabelecido em lei também, de 15 dias, para ingressar com essa ação de adoção. Em seguida, a própria ação de adoção, a lei também estabelece um prazo para que ela seja concretizada, ou seja, até a sentença. Esse prazo é de 120 dias, prorrogável uma única vez por mais 120 dias. E essa prorrogação ela tem que ser, no caso, justificada pelo juiz. Então, senhores, vejamos que não é esse período transitório de processo de adoção a partir do estágio de convivência até a sentença, ele também não é um período tão longo, né, segundo estabelecido na lei. O que quer dizer que ele equivale a um processo de gestação, né, 120 dias mais 120, 240 dias, aí temos aí alguns meses que poderíamos, por analogia, né, compará-lo a um processo de gestação, como bem foi dito aqui pela Secretaria da Família. E esse período é importante, sim. É importante para a criança se adaptar à família, assim como a família se adaptar à criança. E quando a gente fala de criança, eu estendo para a questão do adolescente, que aí essa adaptação tem que ser muito mais cuidadosa, justamente porque o adolescente ele não vai esquecer sua família, não vai esquecer seu sofrimento anterior, não vai, muitas vezes ele nem quer se desfazer do próprio nome. Né? Então, são questões também que a gente precisa ponderar ao verificar um projeto de lei como esse. E eu trago para os senhores, como eu falei no início, algumas notícias, né, de casos de frustração de adoção. E aí, os casos que eu citei, né, a questão do segundo abandono por parte dessas crianças. Tem crianças com terceiro, com quarto abandono, que nesse período, nesse processo de adoção, elas são devolvidas para a instituição de acolhimento. E aí, na nossa visão, da nossa secretaria, na questão da proteção dessa criança, nós temos aí que a criança ela já vem para a instituição ou para a família substituta com toda essa carga de sofrimento psicológico, muitas vezes físico, emocional, e que essa situação decorre
primeiramente, da perda da convivência com os pais, com os vizinhos, né? Ela é tirada de qualquer forma, por mais sofrimento que ela tenha passado nessa primeira família, na família originária, ela, de qualquer forma, é uma perda de referência para essa criança. A perda do lar. Né? E aí, quando a gente fala de nome afetivo durante o processo de adoção, a gente tem que verificar essa perda da identidade. Principalmente quando a gente fala de adolescente, a partir dos 12 anos, né? A perda da memória familiar. E aí, eu quero lembrá-los que não é possível apagar o passado. O que é possível fazer é ressignificar o seu passado, para que essa criança, esse adolescente, ele possa superar e, sim, estar aberto a essa nova vida. Então, quando nós falamos de nome afetivo durante esse processo transitório, é isso que nós chamamos a atenção. Caso não se concretize esse processo, por algum motivo, como ficará essa criança? Que tipo de consequências ela pode sofrer ainda mais? E, nesse sentido, em relação à proteção e defesa do direito da criança, nossa secretaria entende que esse tema tem que ser aprofundado, né? E, na forma como está o projeto, nós também nos posicionamos de forma contrária à sua aprovação. Gostaria de agradecer a oportunidade e desejar um bom dia a todos. Eu quero agradecer à senhora Luciana pela sua exposição, representando ela que é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente. Agradecer mais uma vez a doutora Ângela Gandra também. E, nesse momento, vamos ouvir, por videoconferência, o doutor Antônio Jorge Pereira Júnior, ele que é doutor, professor